ler esse livro porque ele ameaçava de dar tiro na mão de quem não consegue ler a partir de uma arguição que ele faria. Tá bom, ele nunca deu tiro em ninguém por conta disso, mas era uma forma que ele tinha de fazer com que a gente tivesse algum tipo de cultura. Essa era a ideia dele, e é onde eu comecei a ter algum tipo de contato com a escola, etc. Bom, e aí a gente não começa a trabalhar com hip hop, eu começo a montar essa lojinha de disco, começo a trabalhar com alguns grupos, Racionais MCs era um dele, eu ficava meio revoltado quando eu via o Brau falar alguma coisa, e a imprensa dizia, olha, que esse cara é um gênio, e às vezes ele não tinha dito nada, apenas porque a imprensa achava que ele era mudo, qualquer pronúncia que ele, o MVP, fizesse, quer dizer, viravam gênios, apenas porque as pessoas achavam que não tinham capacidade de proferir nenhuma frase. Eu dizia, a gente precisa fazer mais do que isso, não precisamos ficar só protestando, senão a gente vai criar a indústria da denúncia e não vamos contribuir em nada com o nosso local. Então a gente não começou a desenvolver algumas ações, e aí é onde surge a CUFA, a gente começa a fazer reuniões em Madureira, eu começo a fazer reuniões com as pessoas, as reuniões eram aos sábados, onde a gente reunia as pessoas para poder falar sobre qualquer coisa. Mas basicamente as reuniões eram para poder marcar a próxima reunião, porque ninguém tinha nada para dizer. Mas as pessoas iam assim mesmo. E não tinha bolsa, não tinha dinheiro, não tinha nada, a gente conseguiu uma sala de uma escola e a gente fazia reuniões. Me lembro que um dia foi um cara lá, eu encontrei um cara pagando a conta da Light, e o cara disse que ele trabalhava na Nucleabras, enfim, em algum lugar, e o cara disse que ele ia falar sobre energia nuclear. Eu falei, vamos lá que não tem ninguém para poder falar no sábado. O cara foi. Chegou a ter uma confusão, porque o cara falava sobre cédula 137, urânio enriquecido. Eu falei, isso não vai prestar. Até que o Jamanta, com o cara do novo juramento, faz uma pergunta pro cara. E aí eu falei, pô, não é possível que você está perguntando isso. E o cara dizia, porra, uma boa pergunta, e respondia para ele. E aí ainda fez uma outra pergunta a respeito do 137, se a bomba não explodiria se não juntasse dois gases lá, etc. Eu falei, bom, então o burro aqui sou eu, as pessoas têm informação e eu estou aqui subestimando essas pessoas. Porque o que acontecia, na verdade, é que naquele espaço ali não existia espaço para poder falar sobre cultura, sobre coisas que fossem fora da favela. Ali o papo nosso ali é quem comeu quem vai comer quem, qual é o baile que a gente vai amanhã, qual é o baseado que não fuma, se estava bom, se não estava bom. Quer dizer, como é que a gente não tinha um espaço democrático em que a gente pudesse falar sobre outras coisas. Então esse era o momento, e ali surgiam as pessoas que tinham algum tipo de informação em casa, mas que não tinham onde democratizar essas informações. Então a gente começa então a montar a primeira base da CUFA na Cidade de Deus, a partir dessas reuniões, que foi o núcleo de audiovisual que existe até hoje. Bom, eu não sei quanto tempo eu tenho. Não. E aí, a gente então começa a discutir um monte de coisas. Hoje, então o tempo passou, a gente passou a fazer milhões de coisas, eu nunca falei em lugar nenhum, primeira vez que eu falo em público. Você está disfarçando bem, seu senhor. Né? Senti a minha virgindade hoje. Eu ia falar que eu tirei sua de virgindade, mas eu já tomei um puxão de orelha da minha esposa aqui, que falou, pô, ontem falam que você é inquietante, agora você se declara para o Celso, eu estou perdido aqui, né? Então eu não vou falar que você perdeu a virgindade hoje não, senão eu vou ter problema em casa. Perfeito. Mas o fato é que, falando aqui em empreendedorismo, falando em desenvolvimento, eu acho que só existe, na verdade, uma forma de se fazer revolução nesse país. Social nesse país. É o dia que aqueles que sofrem toda a carga negativa dessas diferenças sociais protagonizem um novo momento de mudança. Do contrário, vai ser os bem-sucedidos, os ricos ajudando os fudidos um pouquinho, quando podem ou quando querem. Quando eles não quiserem ou quando não puderem mais, vai continuar o processo de desgraça, porque, na verdade, essas pessoas não estão preparadas para o segundo momento. Então, é preciso, em primeiro lugar, que é o pensar, como é que a gente desenvolve essas ações nesses espaços, mas como é que a gente interage com essas pessoas. Quando a gente pensa enquanto CUFA, quando a gente pensa em favela, a gente não pensa em reparação, a gente pensa em desenvolvimento. Quando a gente olha para o presente, a gente até percebe o passado. Mas como é que a gente pensa em construir esse futuro de fato, sem que isso fique apenas num discurso? Então, esse é o nosso desafio, esse era o nosso desafio. E a gente tem desenvolvido isso das formas que a gente conseguiu fazer. Eu me lembro quando a CUFA passou até a sua primeira base, foi há 12 anos atrás, foi na Cidade de Deus também, em que teve um jogo de futebol na Suíça, ou Suécia, não me lembro, que era o Ronaldinho, o Fenômeno e o Zidane, fizeram um jogo de futebol e parte da renda ia para a Argélia. Imagino que o Zidane tem alguma coisa a ver com a Argélia. E
A outra parte, para o Brasil, o Ronaldinho, então, considerou que nós merecíamos criar uma base nossa. Criamos um espaço físico enorme na Cidade de Deus, que cabia 500 pessoas, quer dizer, para nós era importante ter aquele espaço. Só que é uma favela de 100 mil habitantes, então, quer dizer, você acaba criando a expectativa das pessoas que você vai mudar a vida dela, mas a gente não tinha, na verdade, a menor possibilidade de fazer isso. E a gente podia acordar menos culpado, dormir mais feliz, mas, quer dizer, o processo era muito intenso para poder a gente realmente mudar esse quadro. Bom, então eu acho que o fator de desenvolvimento importante hoje é o empreendedorismo. Nós da favela, a gente já nasce como empreendedores. Viver ali já é essa questão. Eu lembro quando a gente fazia o Falcão Menino do Tráfico, viajamos o país inteiro fazendo esse documentário Falcão Menino do Tráfico, e aí eu até lembro um pouquinho do preconceito, que segundo você fala, qual é o olhar do homem do asfalto. Eu ganhei com o Bill prêmios em 22 países sobre o Falcão, o documentário e o livro que a gente escreveu sobre os bastidores desse documentário. Tive prêmio em vários países, etc. E a gente é processado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, uma apologia ao crime, da Associação de Tráfico de Drogas. Então a gente ganha prêmio da Unesco em Londres e a gente é processado no Rio pelas mesmas razões. Então, quer dizer, a gente foi um pouco confuso. Quer dizer, você imagina, por exemplo, a gente foi processado por conta disso. O João Benassad, por exemplo, ele fez lá o Diário de uma Guerra Particular. Ele não teve nenhum problema com a justiça. Ele teve um problema com a justiça posterior, por conta de uma relação que ele teve com uma pessoa do filme, que é o Marcinho, uma relação posterior. Mas, em relação ao filme, não. E o filme era maravilhoso, ele deu prêmio por conta disso também. Existe um documentário chamado, dois livros chamados, um PCC e o outro Comando Vermelho, do Carlos Amorim. Isso é literatura. Mas se é o Bill que escreve sobre o PCC e o Celso sobre o Comando Vermelho, não precisa ler, prende os caras. É apologia ao crime. Então, é preciso a gente, na verdade, desconstruir e se desarmar e perceber, na verdade, o que tem nesse... O que essas pessoas têm a dizer, se é que elas têm a dizer. Então, no primeiro momento, se você chegasse numa favela e perguntasse o que vocês querem, verdade, eu quero cesta básica, eu quero dentadura, ela nem sabe que ela pode ir mais do que isso. Então, eu fico feliz em estar aqui hoje, por exemplo, e ver uma série de informações importantes de um fórum que eu nunca participei, inclusive. E fico triste em saber que o meu coletivo não participa disso. Eu quero até propor aqui para você o Fórum Data Curso, para que a gente possa juntar lideranças das favelas brasileiras, para que eles possam ter as mesmas informações que a gente tem. Porque se vocês tentarem fazer as relações com as favelas, com as pessoas e suas lideranças, pode ser que vocês não consigam também, se eles não tiverem, na verdade, em condições de dialogar com vocês. E muitas vezes a prefeitura, o governo do estado, quer fazer realmente ações com as favelas e não consegue interlocutores. E aí a favela fica como coadjuvante da história que ela criou, e a forma de você ajudar essas pessoas é justamente não dar nada para elas, porque você, às vezes, viabilizar um projeto para as favelas pode significar a prisão do prefeito e do favelado por malversação de verba pública, por exemplo. Então, como é que você qualifica essas pessoas? Eu posso dar um exemplo aqui. Uma vez eu procurei a P&G, e disse que eu queria fazer um campeonato de futebol, eu queria fazer uma série de ações, e a P&G disse o seguinte: ó, antes de pensar em dar dinheiro para vocês, até forte essa expressão, dar dinheiro, como se a gente estivesse pedindo, né? Mas para que quais são os teus interesses? Então a gente montou o LEC, que é Liga de Empreendedores Comunitários. O que é isso? A gente, inclusive, ontem a gente criou o Dia do Empreendedor Comunitário no Rio de Janeiro. Foram 4.000 pessoas no Parque de Madureira comemorando esse dia. A gente não pediu para o prefeito construir essa data, nem para o governador. A gente entendeu que nós temos legitimidade para criar um dia que nós entendemos que seja viável para nós. Que eles legitimem ou que consolidem a partir do momento em que nós já consideramos que era o dia que a gente deveria ter. A gente não criou o LEC. Como é que a gente recebe esse novo momento? Então se fala muito em classe C, D e E, se fala muito desse desenvolvimento das favelas. Que classe é essa? A favela não discute isso. A favela não está... Se parte dessas informações causa um pouco de surpresa para alguns de vocês, que são pessoas formadas, etc., que estão aí na ponta do mercado, você imagina para as pessoas que estão na ponta. Obviamente que eu não estou aqui subestimando o pensamento da favela, mas a gente também tem que reconhecer que o discurso... Eu tenho 5 minutos? Obrigado.